Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Centro de Inovação para Clientes da 3M. Eu sou o Guilherme Cardoso, sou engenheiro de aplicação dos produtos elétricos da 3M. Estou aqui com um convidado muito especial, o engenheiro Eduardo da Induscabos. Eduardo, obrigado pela presença. Eu que agradeço a nossa participação aqui na 3M, nesse centro tão interessante. E eu sou Eduardo Blaut, da Engenharia de Aplicação da Induscabos. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um mundo da média tensão. Porque, na verdade, nós temos mundos de cabos e de acessórios, né, na área elétrica. Então, nós temos o mundo da baixa tensão, que todo mundo praticamente já conhece, né, os eletricistas conhecem bem. E nós temos um mundo diferente, que é o da média tensão, e um mundo ainda mais diferente, que é o da alta tensão. Legal. E para complementar, a 3M traz a sua expertise em acessórios de média tensão, qual é a nossa tecnologia para esse tipo de aplicação, né, seja média tensão exclusivamente falando de cabos isolados, e quais são as tecnologias que a gente tem para aplicar esse tipo de produto. Exato. Então, a nossa intenção hoje é falar sobre os nossos cabos e os acessórios em relação a qual é a construção, quais são os materiais que se utiliza, existem ensaios especiais, quais são os problemas no campo. É um bate-papo assim, bem interessante sobre esses dois que estão sempre juntos. Eu não consigo vender um cabo para alguém instalar sem um acessório na média tensão. Exatamente. Na baixa tensão é diferente. Na baixa tensão a gente vai lá na esquina, compra lá um conectorzinho e tem gente que nem compra, já põe direto na tomada. Isso existe. Mas na média tensão é uma coisa bem diferente, então um complementa o outro. Sim, legal. Eduardo, me conta mais o que é média tensão. O que seria a média tensão para a gente compartilhar com eles? Tá. Bom, a média tensão, como a gente falou, é um mundo diferente. Por quê? Na baixa tensão nós temos, digamos aqui no Brasil, né? Nós temos mais de 150 empresas fabricantes de cabos elétricos que fazem cabos de baixa tensão. São cabos muito simples, onde eu tenho um condutor de cobre ou de alumínio, eu tenho um material isolante e o cabo às vezes até termina por aí mesmo, ele só tem um material isolante, que são os cabinhos que a gente chama de 750 volts, que estão aí nas tomadas, na casa de todo mundo. Eventualmente tem também uma capa protetora ao redor do isolamento e do condutor. Para quê? Para dar uma função de proteção mecânica, né? Se eu arrastar isso aqui, eu posso estar estragando a isolação. Então, eu tenho que ter um material de proteção mecânica. Então, isso é baixa tensão, todos os eletricistas estão muito acostumados com isso. A média tensão é uma outra coisa, né? Então, na média tensão, na parte de cabos, nós temos uma construção totalmente diferente. Nós precisamos de outros elementos que nós vamos expor aqui para confinar campo elétrico, para levar correntes de curto para a terra. Então, são outros tipos de processo de fabricação também. As matérias-primas são muito mais, entre aspas, engenheiradas, como o pessoal diz por aí, ou seja, tem muito mais tecnologia por trás disso, né? Nos acessórios, acredito que também. Sim, exatamente. Assim como a construção do cabo, ela tem várias camadas para se confinar campo elétrico, por exemplo, fazer a blindagem metálica como aterramento, o nosso acessório ele tem como função reconstruir todas essas camadas, né? Então, assim como a complexidade existe dentro do cabo, no acessório é a mesma coisa, confinamento de campo elétrico, conexão entre blindagens metálicas, reconstrução da capa externa, né? Então tem toda essa engenharia por trás da tecnologia e da instalação. Perfeito. Vai ser bem interessante a gente conversar, porque existem muitos cabos diferentes e muitos acessórios diferentes, né? E como que é essa construção? Quais são as camadas que eu tenho de um cabo, na construção física dele? Pensando em média tensão. Na média tensão eu vou explanar de uma forma para conhecer primeiro os tipos de rede, para a gente entender por que os cabos na sua construção são diferentes. Então, a gente tem vários tipos de rede, né, Guilherme? Nós temos as redes aéreas e subterrâneas. E nós temos a média tensão nessas redes também. Então, só para dar um exemplo, quando a gente fala em cabos de baixa tensão, que é o que todo mundo está acostumado, eu vou, por exemplo, iluminar essa sala aqui, esse nosso ambiente. Como é que eu vou elencar um cabo para trazer energia para cá? Porque a energia não nasce aqui na tomada, né? Ela pode estar vindo lá de Itaipu, pode estar vindo lá da eletronuclear, lá em Angra dos Reis, pode estar vindo lá do sistema da Amazônia. Então ela vem de algum lugar, o sistema é todo interligado. Então, na hora que eu quiser ligar o meu aparelho aqui na tomada, essa energia, em geral, ela vai, claro, vir por um cabo, mas média ou baixa tensão. Então, aí começa a grande diferenciação. Quando eu tenho a carga dessa sala para dimensionar o condutor,
eu somo as cargas. Então aqui você tem um notebook, sempre se você virar o equipamento elétrico, ele tem lá uma plaquinha que fala quanto ele consome, né, quantos quilowatts e tal. Então você começa a somar, olha, aqui tem lâmpadas, cada lâmpada hoje é LED, é pouquinho, mas digamos ela tem 7 watts daquela, mais 7 da outra, mais 7 da outra. Aqui eu posso botar 500 volt-ampere naquela tomada, aqui tem um ar-condicionado, o ar-condicionado já é um negócio que consome mais. Então você começa a somar isso e calcula pela famosa expressão potência igual a produto de tensão e corrente, né, que todos nós nos lembramos da escola. Então, quando você tem a tensão baixa aqui de 110 volts ou 220 volts, e você tem a potência que você soma dos equipamentos, dividindo a potência pela tensão, você tem a corrente, e com a corrente você vai lá numa tabelazinha na norma, e ela te fala, olha, para essa corrente de 50 amperes, você precisa de um condutor de cobre de 25 milímetros quadrados. Estou chutando aqui, né? Então você faz assim a coisa. Só que aí você começa a chegar, saindo aqui dessa sala da 3M, tem várias salas aqui nessa edificação, e se você começar a somar as cargas, os ar-condicionados, tem um refeitório que com certeza consome energia ali nos fornos, não sei o quê. Então, a 3M em si, aqui em Sumaré, tem uma carga muito grande. Eu não vou conseguir um condutor de que tamanho que vai ser esse condutor para trazer energia aqui para a 3M em baixa tensão. Então, eu vou ter que ir para a média tensão. O que eu faço? Naquela formulazinha P igual a VI, né, a potência eu tenho fixa, eu preciso alimentar tudo isso aqui. Eu posso variar a tensão e a corrente. Se eu subir a tensão, eu baixo a corrente e vice-versa. Então, eu vou subir a tensão. Em vez de 220 volts, eu vou botar a tensão da rede, que é 13.800 volts. Com isso, a corrente vai lá para baixo e eu vou pegar um cabinho desse e trazer energia para tudo isso aqui. E aí eu consigo fazer essa distribuição melhor. Por exemplo, para nós aqui na 3M, se eu tenho vários prédios, e aí eu trago essa carga para a gente, essa tensão em média tensão, e depois eu distribuo em baixa tensão. Perfeito, exatamente essa ideia. E isso funciona em todos os sistemas. Se você for... Vamos ver alguns exemplos aqui, onde a gente usaria média tensão. Um shopping, por exemplo, um estádio, numa outra indústria. Né, perfeito, indústrias principalmente. Um condomínio, um bairro. Exato. Eu distribuo em média tensão, e aí quando vai para nossas casas, nossas residências, passa por aquele transformador que tem no poste, né? Isso. E aí chega na nossa casa em 220, 110 volts. Exatamente. Às vezes a gente brinca com o edifício, né? Nós temos aí, por exemplo, no nosso apartamento tem lá 2 chuveiros, faz de conta. 7.000 watts. 7.000 watts é uma potência alta, porque o chuveiro ele consome bastante. Mas tudo bem, eu ponho lá um cabinho, alimento meus 7.000 watts de um e de outro. Só que o meu edifício tem 20 andares com 40 apartamentos, cada um com seus 2 chuveiros de 7.000 watts. Aí entra a média tensão, porque eu não consigo botar um cabo tão grosso que alimente todo mundo em 220 volts ou 110 volts. Então, esse é o sistema nas indústrias, nos shoppings, nos aeroportos, como você falou. E também a distribuição de energia no Brasil é feita em média tensão, porque nós temos aí várias unidades geradoras, né? Gera energia, na verdade, numa média tensão também, só que aquilo é elevado, a tensão é elevada para passar pelas torres de transmissão que a gente vê nas estradas. Aquilo lá está em 230.000 volts, 400.000 volts, 440, 500.000 volts, tensões elevadíssimas, para viajar pelas estradas até que chega na cidade. Quando chega na cidade, vai para uma subestação, rebaixa essa tensão, e aí sim nós vamos ter a média tensão para distribuir dentro da cidade. Então, na casa da gente, o poste que está lá na frente está trazendo média tensão, que vai para um transformador, e aí rebaixa a tensão. Então, no mundo da média tensão, nós temos 4 tipos de redes, vamos dizer assim, né? A gente vê isso muito na rua, né? Então, essas redes, quando a gente estiver andando nas ruas, e quando você está viajando, você consegue ver essa diferença de rede, né? Tem a rede nua, né? A rede coberta, a rede subterrânea a gente não consegue ver, está enterrado, mas existe a rede subterrânea, e aí onde entrariam esse tipo de cabos, né? Os cabos isolados. Né? Exatamente. Então, na média tensão, nós temos basicamente, vamos dizer aqui, 4 tipos. Né? 3 são aéreas. Por que a aérea? A aérea é a rede mais barata que tem. O Brasil não é um país cheio de dinheiro, né? Então, se a gente for para a Europa, para os Estados Unidos, a gente vai ver muita rede subterrânea nas grandes cidades. Mas aqui no Brasil é muito pouco. A maioria, então, são cabos nus, como você falou, que é a rede mais barata que existe. Põe um cabo nu, mas ele é nu. Então, se encostar uma árvore, ele dá um ventinho, encostou um galho, pronto, desligou a energia do bairro.
Então, para isso existe o cabo coberto, que é um cabo melhorado, eu não trouxe aqui um exemplo, mas é um cabo nu com uma casca de polietileno ao redor. E esse polietileno tem características interessantes de que, se encostar uma árvore, não desliga nada, continua lá passando energia, está tudo bem. E a árvore pode ficar em contato e não vai dar um curto-circuito ali. Então, mas esse cabo coberto, ele não tem isolação, ele não tem confinamento de campo elétrico. Não tem, exatamente. Então, vem escrito no cabo, cabo não isolado, não tocar, porque se a gente subir no poste, o cabo está operando a, sei lá, 34,5 mil volts, se você tocar, ainda tem uns 5 mil volts na periferia, porque ele não tem confinamento do campo. Mas é um excelente produto, então se você sair na rua hoje e olhar para cima, todo mundo usa o que a gente chama de rede spacer ou rede compacta, porque você tem lá um espaçador losangular com os cabos penduradinhos ali. Aquilo é uma rede que ajudou muito as empresas, as concessionárias, a ter um nível melhor de qualidade de fornecimento, né? E melhor que esse cabo, a melhor rede aérea, vamos dizer, são cabos como este aqui. Esse é um cabo totalmente isolado. É um cabo de alumínio, isolado, com um polietileno aqui para média tensão, tem uma blindagem metálica, tem uma cobertura, só que eu pego 3 desse aqui, 3 fases, e enrolo os 3 juntos com um neutro de sustentação. É um cabo de aço que vai sustentar todo mundo lá no poste. Então, é uma rede aérea, isso na verdade é um cabo subterrâneo, mas eu pego 3 cabos subterrâneos, enrolo, ponho um neutro de sustentação, penduro ele no poste, então virou uma rede aérea isolada. É a melhor rede que existe, mas a mais cara de todas, né? Um cabo bem mais complexo, mas a mais alta confiabilidade. Então, para cargas especiais, para um shopping center, por exemplo, né? Não posso deixar faltar energia, num hospital. Então, está num lugar que eu não consigo fazer uma rede subterrânea, vai ficar muito caro, eu ponho uma rede aérea isolada. E eu acredito que os acessórios sejam os mesmos, tanto para subterrânea? Exatamente. A gente tem acessórios para essa rede subterrânea, né? Só para exemplificar onde que a gente vai ver esse tipo de rede, principalmente se for subterrânea, né? Numa região turística, no centro do Rio de Janeiro, onde você não quer ter uma poluição visual ali, né? Onde você está passando. Onde tem proteção ambiental, né? Eu não posso sair construindo poste, eu tenho que passar essa rede por baixo, né? Então isso traz, e além disso, traz uma confiabilidade muito maior para a nossa rede, né? Esse cabo, por ser isolado e por estar enterrado, ele não tem as ações externas, né? E aí os nossos produtos que eu trouxe aqui para mostrar são os produtos para as redes subterrâneas, né? Para os cabos isolados, onde desde muflas, as terminações, as emendas, com a tecnologia contrato a frio, conectores, né? Então a gente vai falar também sobre, não só sobre cabo, mas também sobre produtos, né? Perfeito, perfeito. E na escolha desse tipo de rede, aí entram alguns critérios do projetista e da própria empresa, né, que vai fazer a rede. Por exemplo, como eu falei, aqui no Brasil, o dinheiro não está sobrando, mas existem projetos que se vale a pena fazer um investimento mais alto numa rede subterrânea. Então, o que vai daí? Qual é o nível de confiabilidade que eu quero, em detrimento aí por exemplo, a frequência da falta de energia ou o tempo da duração dessa falta. Então, eu começo a pesar isso para ver se vale a pena botar uma rede aérea. Claro que o custo inicial, tudo é dinheiro, né? É um investimento, mas às vezes também é a estética. Por exemplo, condomínios de alto padrão. O pessoal não quer mais ver cabo, eles querem ver pássaros, querem ver a natureza, a árvore, não sei. Não dá para botar um poste lá cheio de cabos. Então, vamos enterrar. Então, esses condomínios de alto padrão preferem investir no cabo enterrado, porque fica muito mais bonito. Então, a clientela dele fica mais atraída pelo condomínio, né? Então, existem várias nuances em relação até mesmo a manutenção de uma rede que é diferente, uma rede isolada, subterrânea, do que uma rede aérea, né? Legal. E sobre a estrutura do cabo? O que compõe a estrutura de um cabo isolado? Já que, se a gente pensar que a rede nua é só o condutor e a rede aérea spacer ou a compacta, ela é uma cobertura por fora dela, eu acredito que para isolar esse cabo eu tenha que ter várias camadas na isolação dele, né? Exatamente. Não só um condutor e uma borracha. Exatamente. Aí começa a diferença do cabo de baixa e de média, né? Então a gente falou que o cabo de baixa tensão, ele tem simplesmente condutor que pode ser de cobre ou de alumínio. Qual a diferença do cobre e o alumínio? Eles são ambos totalmente bons condutores, né? São usados aí largamente nas instalações elétricas. A diferença é que o alumínio
ele conduz 61% do que o cobre conduz. Ou seja, ele conduz também, mas se eu quiser fazer uma corrente equivalente, eu tenho que engrossar um pouco, vou ter que botar mais alumínio aqui para conduzir o mesmo que o cobre. Vou ter que ter uma seção maior, então, para conduzir a mesma carga que eu conduziria no de cobre. Exatamente. Mas o alumínio ele é mais leve que o cobre. Essa é uma vantagem. Então, a seção maior, em geral, se fala em 2 seções maiores. Não é uma regra, né? O correto é consultar as tabelas da norma com a corrente e escolher, esse aqui deu 2 seções, ou esse aqui eu preciso de 3 ou de uma seção a mais. Mas, em geral, são 2 seções a mais para o alumínio. E a vantagem, como você disse, ele é 3 vezes mais leve que o cobre. Então, redes aéreas, basicamente 99% é em alumínio. Posso usar cabo de cobre na rede aérea? Posso, mas vou ter que reforçar as estruturas, né, para sustentar. Seu poste vai ter que ser maior, né? Ele vai ter que aguentar muito mais peso do cobre do que de alumínio. Exatamente, muito pesado. E outra coisa muito importante hoje em dia, né, o cobre custa umas 5 vezes mais que o alumínio. Então, 5, não sei, mas talvez umas 4. Ou seja, ele é bem mais caro. O cobre hoje está bem mais caro que o alumínio. Só que o alumínio tem restrições de uso, então eu não posso usar o alumínio onde eu quiser. Tem que seguir as normas 5410 de baixa tensão tem lá as restrições e a de média tensão, então sempre tem que estar de olho nessa parte, principalmente na sua parte aí de conexões. Uma coisa interessante que eu trouxe já para mostrar como primeira tecnologia que a gente usa é um conector que ele possui uma tecnologia bimetálica. Então, se eu tenho uma rede que ela é de cobre e aí eu quero fazer essa conexão com uma de alumínio, eu não posso só simplesmente conectar o cobre com o alumínio, porque eu vou ter uma corrosão eletrolítica ali entre materiais. Mas se eu uso um conector que ele tem uma conexão e esse material dele é bimetálico, eu posso fazer a conexão entre 2 materiais diferentes sem ter corrosão eletrolítica e, uma vez que eu tenha seções diferentes, né, entre o cobre e o alumínio, eu consigo entrar com uma seção menor aqui de cobre, sair com uma maior de alumínio, porque ele atende um range muito grande de seções. Legal, hein? E aí isso vai ser necessário mesmo. Exatamente. Então, assim, trazendo de novo, voltando para a confiabilidade, né? E essa tecnologia traz muita confiabilidade em relação à corrosão, em relação à aplicação. Eu tenho poucos conectores que atendem um range muito grande de seções, né? Então, eu pego aí desde 25 milímetros quadrados até 1000 milímetros quadrados com só 7 conectores. Eu teria vários outros conectores se fosse conectores a compressão, né? E ainda posso fazer essa compatibilidade entre materiais. Excelente. E o que é torque métrico? O que quer dizer isso? Boa pergunta. Torque métrico seria esse parafuso, uma vez que eu aperto ele, vou rosqueando ele aqui com uma chave Allen só, não preciso ter um alicate de compressão, ele vai fazer um torque no material embaixo e quebrar esse parafuso em determinado torque. E aí eu mantenho essa conexão fixa. E aí, o interessante dessa tecnologia é que ele atende infinitos pontos de contato. Então, encordoamentos diferentes do material, seja encordoamento tipo 5, tipo 2, e ele pode ter aquele espaçamento entre os tentos, né, os fios do cabo. Por ele ter infinitos pontos, eu consigo pegar infinitas posições das seções. Né? Faz um contato com todos os fios que estão lá dentro. Exatamente. Isso é muito importante porque, falando sobre esse assunto de classe de encordoamento que a gente chama, né? Os cabos, eles têm classes de encordoamento. Então, existe a classe 1, que é um fio, não é nem cabo, um desses fios aqui é um classe 1. Isso não existe mais. E os cabos de média tensão, basicamente todos são classe 2. O que é o classe 2? Eu tenho vários fios e reúno todos os fios, dependendo da seção, eu tenho mais ou menos fios, né? Para ele ter uma certa flexibilidade. Mas na baixa tensão, tudo é cabo flexível. O instalador não gosta mais do classe 2. Classe 2 acabou na baixa tensão. É o classe 4 ou 5 que são as classes de encordoamento flexíveis, porque fica muito mais fácil. O cabo fica flexível, vai fazer uma curva e tal. Ele consegue fazer essas curvas com muito mais facilidade. Agora, na média tensão, tem tanta porcaria aqui no cabo, né? Tem uma espessura muito mais maior de isolamento, tem a blindagem de cobre, tem camadas semicondutores. Então, eu até posso, né, fazer um classe 5 disso aqui. Tem clientes que pedem, a gente faz. Mas ele não ganha muito, a não ser que seja uma outra construção de cabo. Por exemplo, a gente faz cabos chamados SHD, que são para mineradoras, que são extremamente flexíveis, mas aí a gente muda o tipo de cobertura flexível, faz o condutor classe 5, muda o tipo de trança da blindagem metálica, ou seja, o cabo, você dá um nó no cabo, fica muito flexível mesmo.
mas não é o caso dos cabos de média tensão que a gente vê aí todo dia na rua, né? Sim. E aí esse conector ele pega todos esses tipos de encordoamento, desde encordoamento compacto, tipo 2, né, até o, se necessário, tipo 5. Então ele atende esse range aí, essa faixa de aplicação tanto de cabo de baixa tensão como de média tensão, até alta tensão com esse conector, atendendo qualquer tipo de encordoamento por possuir essa tecnologia torquimétrica. Né? Bom, falamos dos condutores, então vamos construir nosso cabo, né? O de baixa tensão a gente disse que tem um condutor, cobre alumínio, classe flexível em geral, 4 ou 5, isolamento e cobertura. Esse é o baixa tensão, que é muito simples. Agora, na média tensão, a coisa é outra. Por que eu não posso simplesmente botar isolamento sobre o condutor do cabo? Vamos dar uma olhadinha aqui num slide em que mostra que o condutor ele é formado por fios. Cada um desses fiozinhos, quando passa uma corrente, ele automaticamente gera um campo elétrico ao redor dele. E esse campo elétrico sai na tangencial. Então, ele sai, como se a gente imaginasse linhas de campo saindo a 90 graus ao redor desse círculo que é o condutor. Perfeito, é isso que a gente quer. As linhas de campo elétrico não se cruzam. Só que o cabo, eles são vários fios redondos. Cada um desses fios vai gerar o seu campo elétrico. E ainda tem um agravante. Os cabos de média tensão são todos compactados, ou seja, a gente faz o cabo redondo, o condutor com 37 fios, com 61 fios, o que seja, e dá uma espremidinha nesses fios assim, passa numa fieira, uma fieira de compactação que espreme um pouco para tirar um pouco o ar, os interstícios de ar que não são legais dentro de um cabo de média tensão, porque podem ionizar, né? E deixar realmente o diâmetro menor. Com isso, o cabo fica mais barato, porque tudo que vem depois é com menos quantidade. Agora, se na baixa tensão eu posso usar isolamento por cima e o campo elétrico está tranquilo, na média tensão é diferente, o campo elétrico está muito mais estressado. Então, essas linhas de campo elas não podem se cruzar. Quando nós temos essa energia passando em cada um dos fios, as linhas de campo estão sendo produzidas por cada um dos fiozinhos. E elas começam a se entrelaçar. Quando elas se cruzam, eu tenho ali um acúmulo de elétrons naquele ponto e eles vão ficar ali o resto da vida do cabo tentando furar. Elas estão se concentrando num ponto e aquele acúmulo de cargas tende a, naquele ponto, romper o dielétrico. E é isso que eu não quero, né? Eu quero que o cabo dure aí pelo menos 30 anos tranquilo. Então aí, o que eu vou fazer? Eu uso um subterfúgio, que é colocar uma camada que a gente chama de semicondutora ao redor desse condutorzinho. O que é isso? É um material semicondutor, ele deixa passar os elétrons. Então, com isso, o cabo se vê, né, aquele condutor lá de cobre e alumínio, ele se vê redondo, ele se vê cilíndrico. E com isso ele redistribui todas as linhas de campo elétrico homogeneamente, né, ao redor do condutor, e ele está se vendo totalmente redondinho, então é isso que a gente quer. Então a ideia dessa semicondutora interna é que as linhas de campo saiam dessa semicondutora e não perdidas, vamos dizer assim, diretamente do condutor. E aí eu uniformizei essas linhas de campo ali por sobre essa semicondutora. Exatamente, eu tenho que garantir que elas não se cruzem. Isso acontece nos acessórios? Também. O acessório nada mais é que a reconstrução de todas as camadas do cabo, né? Então, dentro dos nossos produtos vão tubos de controle de campo, vão massas que vão fazer esse controle desse campo para garantir que essas linhas, uma hora que eu abrir para fazer a instalação do acessório, para fazer uma manutenção, elas voltem e sejam redirecionadas para tudo no mesmo ponto, né? Para ela não ficar perdida ali, entrelaçadas entre elas. Então, o acessório vai ter essa função de reconstruir essas camadas. Ótimo, é isso mesmo. Então, a gente tem que usar essas camadas semicondutoras, né? Tanto aqui, vamos ver se eu tenho um corte de cabo na transversal. Eu tenho aqui um condutor de alumínio, eu tenho a primeira camada semicondutora para fazer exatamente isso, né? Redistribuir as linhas de campo. Aí eu venho o material isolante. Material de isolamento existem dois. Ou é polietileno reticulado, que é esse branquinho aqui, vamos dizer assim, ou é borracha etileno propileno, que ela é uma borracha, ela é um material mais cor de laranja, né? Esses são os dois materiais que tem para média tensão. Então eu coloco a isolação, depois da isolação eu coloco de novo outra semicondutora que a gente chama de externa, para fazer a mesma função, para
continuar homogeneizando o cabo elétrico, sendo redondinho, né? Porque se eu botar um microscópio aqui ao redor desse isolamento, pode ser que ele não esteja totalmente regular. Então eu tenho que ter essa segunda camada semicondutora sobre o isolamento. E nos acessórios é muito importante porque ela é retirável a frio, né? Sim, exatamente. Até existem vários casos, você já deve ter presenciado isso, quão difícil pode ser tirar uma semicondutora, né? Mas dependendo da sua borracha que eu estou utilizando ali, ela se torna mais simples de retirar. Então, quando você vai fazer a instalação desse acessório, depois você vai mostrar sobre a construção, como é feita essa construção, né? Mas quando um eletricista vai fazer essa instalação de um acessório, ele tem que reconstruir, ele tem que retirar todas essas camadas para reconstruir utilizando o acessório. Então, a gente tem que intervir ali no acessório, retirar essa semicondutora, que ela tem uma tripla extrusão nela, né? E aí você pode eventualmente utilizar aquecimento para retirada dela, e aí dependendo do material é mais fácil ou não essa retirada. Exatamente. Aqui no Brasil a gente chama a semicondutora de semicondutora externa retirável a frio, e é o que a norma pede também. E a norma dá um range, uma faixa de força que você tem que retirar isso aqui. Então, digamos que seja até 103 newtons. 103 newtons é muito difícil de puxar. Está na norma. Então, às vezes você faz lá com 80 newtons, está bem dentro da norma. Mas na hora que o coitado lá do campo vai tentar tirar isso aqui, ele sofre muito. No XLP é muito fácil. No polietileno reticulado, ela sai assim, facilzinho a camada semicondutora. Na borracha, ela gruda mais. Mas nada que impeça a retirada. Então, se ela estiver muito grudada, muitas vezes a gente fala para o cliente, olha, tenta pegar um soprador térmico e colocar aqui, sopra um pouquinho e tal, aí você vem com a faquinha e puxa depois com o alicate e facilita bastante esse calor. Não é o que a gente exigiria como padrão, mas às vezes é necessário para você ter certeza que vai sair com menos esforço, vamos dizer assim. Né? E quando a gente vai fazer a preparação de um cabo, puxando um pouco para o assunto de preparação de cabo, né? Quando que se prepara um cabo? Quando eu vou instalar um acessório de média tensão, seja uma mufla, uma emenda, que eu precise retirar essa semicondutora, eu posso usar faca, posso usar estilete ou uma ferramenta especial, e essa ferramenta especial ou essa faca ou estilete, ela pode cortar essa isolação, né? E se não fizer uma preparação adequada daquele cabo, fazer uma limpeza de tudo aquilo, as linhas de campo vão se concentrar ali, sujeiras vão se concentrar naquela região, e isso vai gerar descarga, vai gerar algum tipo de falha futura, né? Então, quando a gente envia, quando a 3M fornece os acessórios de média tensão, a gente fornece com o manual de instalação, esse manual vai estar como fazer essa preparação desse cabo, como fazer a instalação, a dimensão de cada parte ser exposta, né, da isolação, da semicondutora. Essa parte é importantíssima para ter realmente a construção do campo elétrico, né? Porque quando você corta, então você tem que realmente retirar essa camada semicondutora externa para fazer a conexão, para fazer a emenda ou a terminação. Ela tem que sair, porque ela é condutora. Então, se você, de repente, você vai até testar o cabo com o high pot, né? Vai aplicar o high pot, se ela estiver muito próxima ali, vai dar um arco e você não vai nem conseguir levar a tensão do ensaio. Então, você tem que realmente retirar essa camada semicondutora. E na fábrica, nós tomamos muitos cuidados para que não haja nenhum contaminante aqui dentro. Justamente pelo que você falou. Se tiver uma poeirinha aqui, né, um cortezinho, qualquer deformação, você está estragando a distribuição das linhas de campo elétrico. Eu acho que eu até trouxe uma foto aqui das nossas cabeças de extrusão, né? Então, nós temos nas catenárias da Induscabos a tríplice extrusão simultânea. O que é isso? Nós temos, então, a colocação das 3 camadas, que seriam a semicondutora interna, o isolamento e a semicondutora externa, a uma só vez, justamente para evitar qualquer contaminante, qualquer poeirinha de entrar lá dentro, né? Então, essas cabeças são um circuito fechado, você não consegue enxergar nada lá dentro, mas aí tem um raio-x para você controlar as espessuras, os diâmetros, a excentricidade, mas passando por essa tríplice extrusão, aí ela entra numa máquina enorme na catenária e vai sair daí o principal produto é essa bolachinha que a gente chama aqui, né? A bolachinha vamos dizer assim, é o coração do cabo de média tensão. Isso aqui tem que ser muito bem feito. Então,
materiais poliméricos de primeira linha, né? O Induscabos hoje só utiliza materiais das melhores empresas do mundo, né? Borealis, Dow, ECC. O processo de extrusão e uma linha de vulcanização contínua. Então, tem um tubo na fábrica que tem essa tríplice extrusão, passa por uma cabeça de extrusão e num tubo de mais ou menos 160 metros lá para frente, onde ela vai ser curada, vai ser vulcanizado o material para virar um cabo termofixo, que a gente chama. Depois ele volta, ou seja, às vezes até um cliente nos pede, eu queria 300 metros do cabo 15 kV. Não tem como fazer tão pouco, porque só esse tubo são 160 metros. Então eu tenho que fazer pelo menos 1.000 metros, 2.000 metros de um cabo para eu conseguir fazer essa extrusão legal. Isso tudo para garantir que eu não tenha um espaço com ar ali, que eu não tenha acúmulo de sujeira, para que que ele garanta esse confinamento de campo elétrico. Isso tudo é feito para que seja dessa maneira, né? Exatamente. Legal. E existe algum tipo de ensaio que a Induscabos faz para verificar o bom funcionamento desse cabo? Sim, 100% dos cabos de média tensão passam por 3 ensaios que são obrigatórios. Resistência elétrica do condutor, a gente tem que saber se aquele cabo 50 mm² realmente vai conduzir a corrente para os 50 mm² que está na norma. O outro ensaio é de tensão aplicada no isolamento, então coloquei aqui 5 mm de isolamento. Aí eu aplico uma tensão que está na norma também, em corrente alternada, então ali a norma fala, bom, esse cabo é um cabo 400 mm² para 35.000 volts. Que tensão que eu vou aplicar aqui durante 15 minutos? Não é 35.000, não é 40, não é 50, então são tensões muito mais elevadas, 75.000, então, 80.000. Então, nesse momento, a gente dá um susto no cabo, né? Se nada aconteceu, se ele suportou, ele vai ficar bem para o resto da vida. E o outro ensaio é de descargas parciais. A gente lê como se fosse um raio-x do material de isolamento. Se tiver uma descarga parcial, ou seja, o ar pode se ionizar lá dentro, com alguma contaminante ou com um microvazio, alguma coisinha que permita que o ar se ionize, a gente consegue ler essa ionização. Então, segrega, isso não está bom, obviamente não vai para o cliente. Então, os cabos têm esses 3 ensaios básicos, né? E os acessórios? É isso que eu ia mencionar, sabe? O que é interessante é que os acessórios, eles também passam por boa parte desses ensaios. Na verdade, como a gente vem falando, né, os acessórios são uma extensão do cabo. Ele vai reconstruir todo o cabo, então ele também precisa passar por esse tipo de ensaio, né? Então, ensaios de tipo são muito rigorosos para os acessórios, tensão aplicada, impulso atmosférico, descargas parciais, e dependendo do acessório, ainda você tem ensaios de rotina que são feitos em 100% dos acessórios, né? Que isso é tensão suportável, né? Tensão aplicada, descargas parciais. Então, o acessório ele tem a mesma rigorosidade que o cabo tem. Eles são, em conjunto, eles vão trazer essa confiabilidade da rede, né? E aí, falando sobre confiabilidade, né, falando sobre como fazer uma instalação de um acessório, qual que é a tecnologia? Você já ouviu falar da tecnologia que a 3M utiliza para acessórios de média tensão? Já ouvi falar. Sim. Gosto muito dessa tecnologia, mas pode explicar. Basicamente, a tecnologia que a 3M utiliza para acessórios de média tensão é a Contratio a frio. Nada mais é que um tubo que ele foi fabricado num diâmetro, expandido numa máquina. Eu coloco um núcleo plástico que vai remover esse tubo. Então, ele está num diâmetro maior. Aqui eu instalaria com o cabo de vocês. O cabo estaria aqui, seja a emenda ou a terminação ali. E aí, eu removo esse núcleo plástico. Uma vez que eu removi esse núcleo plástico, veja que o tubo de borracha ele tende a voltar ao seu diâmetro original. Então, ele vai apertar esse cabo que está embaixo, garantindo vedação, garantindo que não penetre nenhum tipo de impureza, que ele acompanhe essa dilatação, essa contração do cabo, porque ele sempre está tentando voltar ao seu diâmetro original. Então essa é a tecnologia que a gente emprega em boas partes dos nossos produtos de média tensão. E aí eu trouxe aqui um comparativo, porque existe uma tecnologia muito famosa, né, que é a termocontrátil, né, onde você aplica o fogo para fazer essa contração. Né? Qual que seria essa diferença da tecnologia termocontrátil em relação a esse aperto que eu faço em cima do cabo? Aqui a gente fez uma aplicação numa pasta de dente. Então eu apliquei numa pasta de dente um termocontrátil, eu aplico um contrátil a frio. Uma vez que eu abro a tampa da pasta de dente, eu vou ver essa pasta sendo expelida, porque ela está apertando. Então eu consigo ver que a pasta de dente sai com muito mais
porque ela sofre por muito mais compressão no contrato a frio em relação ao termocontrato. Isso nos garante o quê? Que se amanhã eu tenho uma dilatação do material porque ele entrou em operação, o cabo, qual que é a temperatura de operação dele? 90 ou 105 graus. 90 ou 105 graus. Ele está em temperatura ambiente, o Energisa, ele já vai direto para 105 graus, né? 90 ou 105. A plena carga. Então eu tenho uma dilatação no meu material. O meu contrato a frio ele vai acompanhar essa dilatação e essa contração. Então esse é um diferencial muito legal do contrato a frio. E aí a gente utiliza esse material em vários produtos nossos, né? Seja ele para uma emenda, uma terminação, uma mufla, né? E aí, o que eu queria trazer de interessante para te mostrar qual que é a estrutura? A estrutura do seu cabo não é uma semicondutora interna, uma isolação e uma semicondutora externa? A nossa emenda possui a mesma constituição. Ela vai reconstruir as camadas do cabo, então ela tem uma semicondutora interna, um eletrodo aqui, uma isolação de silicone e uma semicondutora externa, fazendo a mesma coisa, a mesma função que o cabo. Muito bom. Isso é o cerne do nosso negócio aqui, essa parte de reconstrução do campo elétrico, né? Depois disso, vem uma blindagem metálica. Então, para que serve essa blindagem metálica? A gente coloca fiozinhos aqui de cobre para aterrar isso aqui. Isso aqui tem que ser aterrado. Para que eu vou aterrar? Para garantir o potencial zero na superfície do cabo. Então, sempre tem um eletrozinho mais esperto aí que ele vai conseguir passar pelo material isolante e a gente chama aí de correntes capacitivas, né? Ele se deposita aqui na superfície, essas cargas, esperando alguém tocar lá, está ligado na terra e pode, né, matar uma pessoa até. Então, eu tenho sempre um elemento metálico aqui, pode ser uma fita também, pode ser fios de cobre, pode ser os dois, fita mais fios, mas eu tenho que aterrar isso aqui em uma ou nas duas pontas da instalação, garantindo o potencial zero, e também serve para levar correntes de curto-circuito para a terra. Então, se você pegar um sistema em que tem um nível de curto-circuito monofásico muito elevado, eu tenho que dimensionar adequadamente o número de fios e o diâmetro desses fios para garantir que quando tiver um eventual curto-circuito, esse curto-circuito seja realmente levado para a terra, enquanto a proteção não atua, sem botar fogo na instalação. Então isso é importantíssimo, fazer essa parte dos fiozinhos que também fazem parte do seu manual aí, esse rabicho, né? A nossa caixa, o nosso conjunto, ele compõe o produto em si, que seria a mufla, nesse caso a mufla, mas eu tenho a emenda também. Dentro do manual, da caixa, eu tenho um manual de instalação, como fazer a preparação da semicondutora, da isolação, quais as dimensões, como instalar o conector, que posição eu coloco o meu produto, né? E depois, como fazer a correta instalação ali do meu aterramento. Vale lembrar que os produtos, eles devem seguir a mesma condição do cabo. Então, se o cabo ele está aterrado de um único lado e do outro lado não está aterrado, o nosso acessório também tem que ser na mesma condição. Se é aterrado dos dois lados, tem essa diferença no aterramento, né? O nosso produto ele atende ambas os tipos de aterramento, né? E aí lá tem como fazer tem as instruções de montagem de como fazer esse rabicho, né? Como fazer isso no acessório, seja para uma emenda ou uma terminação. Numa emenda, conectar essas duas blindagens e numa terminação que ela saia na parte de fora aqui, né? E assim fica depois a instalação da mufla junto com o conector e o cabo aqui embaixo, né? Essa parte eu acho que é importantíssima, Guilherme, porque você tocou aí num ponto muito sério, o manual. Né? O manual, eu já vi instalações por aí, a gente chega lá com os cabos, vê o pessoal, vai e pega um acessório, e aí o pessoal, em vez de olhar o manual e ver realmente essas distâncias que ele tem que obedecer, chega lá o tiozinho e fala, eu instalo isso aí há 30 anos, eu já sei de cor. O que você acha disso? Assim, você tem que ter sempre em mente que você tem que acompanhar a instrução de montagem que acompanha a caixa, né? Então, todos os nossos produtos vêm com um manual de instalação. Esse manual de instalação é diferente de outro fabricante. Então, você falar que você sabe instalar porque você instala há 30 anos, há 20 anos uma mufla, não necessariamente essa mufla é a mesma que você instalou durante 20 anos, né? Então, acompanhar sempre o manual de instalação, ser rigoroso ali na preparação de cabo e nas dimensões, vai garantir a confiabilidade do meu acessório instalado no cabo, né? Isso traz, é o principal fator, hoje eu diria que de falhas em acessórios. Você não instalar corretamente o produto, não preparar corretamente o cabo, né? E não seguir as instruções de montagem de acordo com o do fabricante. É verdade, eu vejo a mesma coisa.
As falhas que acontecem em campo, em geral, é falha de montagem e acessório. Então, o pessoal tem que tomar muito cuidado como ler o manual, arrisca interpretar e entender. Exatamente. E na dúvida, acho que... Sempre entrar em contato. Né? Tá. Bom, aí para complementar o cabo, última coisa aqui é a capa externa, cobertura, né? Então, a cobertura ela tem a função de proteção mecânica ou proteção química, ou proteção contra fogo. Então, tem vários tipos de cobertura. Então, os mais comuns são o PVC. Se ninguém fala nada, o cabo tem PVC como cobertura, porque é um material barato, fácil de processar, ele tem uma boa característica anti-chama. Agora, tem outros materiais diferentes. Tem, por exemplo, o poliuretano. O poliuretano é um material assim, muito resistente à abrasão. Cabos que vão ficar roçando no chão, nas pedras, eu não vou botar o PVC porque ele rasga. Eu vou botar um poliuretano, que é um material muito melhor, né? Eu tenho um material chamado SHF1, que é o Smoke Halogen Free. É um material livre de fumaça e de halogênios. Então, quando eu pegar fogo nesse cabo, se for PVC, solta fumaças pretas, tóxicas, corrosivas. Então, por exemplo, aeroportos, danceterias, hotéis, todo lugar de grande afluência de público, eu tenho que obrigatoriamente usar cabos sem halógenos. Não sei se na parte dos acessórios existe essa preocupação com halogênios. Os nossos acessórios, eles são basicamente de 2 materiais. Né? As nossas emendas, elas possuem materiais de silicone na sua isolação e na sua cobertura externa, o que vai ser a mesma função ali da capa, é um EPDM, que é um material polimérico. Né? E as muflas, tanto para ambiente interno como externos, o material dela é um material de silicone. O principal fator para ser de silicone é você ter uma hidrofobicidade, principalmente porque ele vai estar num ambiente externo, né? Então, e proteção UV, né? Então, quando a água bater nesse material, ela tende a escorrer, porque ela é um material hidrofóbico, ele vai escorrer por aqui e não vai ficar em cima desse material. Então, os materiais que a 3M utiliza são basicamente silicone e EPDM na sua construção, né? E falar em água, ele pode ficar... Você pode fazer uma emenda submersa? Sim, quando a gente olha para produto submerso, existe um ensaio que vai fazer essa submersão, né? Então, as nossas emendas possuem submersão até 20 metros de coluna d'água, então ela fica submersa em 20 metros de coluna d'água. As muflas, por estarem no ambiente externo, principalmente porque ela é a live front dela, ela não tem esse ensaio de submerso, mas alguns dos ensaios da norma são ensaios de ciclo em água, né? Então, ela tem essa característica de submersão. Principalmente as emendas, que podem ser subterrâneas ali, 20 metros de coluna d'água, 5 metros, 10 metros, dependendo do produto. E os cabos? Os cabos também têm algo... Os cabos também. Interessante que na última versão da norma dos cabos de média tensão, a 14039, existem lá as classificações quanto à água, né? AD1, AD2, AD3, até AD8, quando o cabo realmente está totalmente submerso. Na classificação AD7, que é quando ele pode ficar até 1 metro de coluna d'água, por exemplo, acontece muito, né? Você põe o cabo numa valeta, na época de chuva aquilo inunda, é normal. Ele pode ficar lá embaixo d'água, mas até a última versão da norma você não precisa fazer nada no cabo. Agora você tem que fazer a nova norma de 2021, quando você vai usar a proteção AD7, você tem que bloquear o condutor contra o ingresso longitudinal de umidade. O que é isso? Tem várias formas de bloquear, mas a gente usa fitas inchantes, né? São fitas feitas com material que nem fralda de bebê, que em contato com a umidade, ela incha e aí impede o ingresso de água no condutor. Então, a D7 eu tenho que bloquear o condutor, a D8 eu tenho que bloquear o condutor e a blindagem metálica para não corroer também. Na verdade, quando a gente bloqueia tudo, condutor e blindagem, para garantir já que o cabo vai estar ok. E também a gente pode colorir as capas. Esse aqui é um cabo amarelo. Pode ser verde, pode ser vermelho, pode ser a capa da cor que for. Mas se o cliente não fala nada, a gente não vai botar nenhum aditivo anti-UV. Então, sabe que o ultravioleta, os raios do sol, eles quando vêm aqui bater no cabo, o preto, por ser preto, ele já tem um aditivo anti-UV naturalmente. Mas os coloridos a gente tem que botar um aditivo, senão ele vai rachar com o tempo, com o sol, e vai perder a cor. Esse amarelo aqui vai virar branco daqui a pouco, o amarelo vai ficar só embaixo. Então a gente tem que botar aditivos anti-UV se os cabos forem ficar expostos ao sol. Os nossos produtos que não têm esses aditivos anti-UV, que são os produtos EPDM,
a gente faz a indicação no manual de instalação para passar a fita isolante, a 33+. E a 33+, ela tem proteção UV. Então, a gente cobre todo o material e aí acaba fornecendo também a fita para fazer essa cobertura. Excelente, que legal, que legal. Bom, acho que foi uma ótima conversa. Vou concluir só para falar que existe também uma linha, né, dos cabos específica para cabos em parques fotovoltaicos, né, parques solares e parques eólicos. Qual que é a diferença? Geralmente são cabos de alumínio, os parques usam muito cabo de alumínio, instalação diretamente enterrado, né, ou instalações subterrâneas. Polietileno reticulado, posso usar EPR? Posso também, mas o pessoal gosta do polietileno, por algum motivo, né? Também, ótimo também, material. As blindagens, como a gente falou, né, depende do curto-circuito do local, mas podem ser de 8, 10, 12, 16, 20 milímetros quadrados, 25. Então aí temos que fazer a conta nos parques, porque é uma unidade de geração, tem elevadas correntes de curto-circuito. E a capa externa é polietileno. Polietileno é um material bem estanque à umidade, então é muito bom para cabos até submarinos, né? E tem bloqueio no condutor e na blindagem. São cabos específicos. Nós temos uma linha aí chamada Wind Solar, que são para cabos de média tensão específicos para parques, né? Legal. E os nossos acessórios, emendas, terminações e desconectáveis para esse tipo de cabo, né? Seja um cabo para uma aplicação em parque eólico, parque solar, uma redistribuição de 20 kV, 15 kV numa região mais urbana, né? A gente tem acessórios para cabos isolados. Eduardo, queria agradecer a sua presença, a sua participação aqui, foi um papo muito legal. Queria agradecer a vocês que acompanharam aqui o nosso bate-papo e obrigado mesmo pela presença aqui no nosso Centro de Inovação. Que bom, eu que agradeço, Guilherme, foi muito bom, acho que foi um papo bem esclarecedor, aprendi muito aqui e espero que todos tenham aprendido ou revisitado muitas das tecnologias que nós temos aqui que são importantíssimas. Obrigado a todos, um abraço.